Filme de terror, ele abre portais. Você não tem dimensão. Escuta. Essa mesma enteada minha, ela era apaixonada por filme de terror. E ela não acreditava que poderia abrir portais, né? Tinha uma série que era muito famosa sobre mundo espiritual, sobrenatural. E um dia eu falei assim pra ela, Daninha, você fica assistindo essas coisas aí, você não tem estrutura. Se acontecer alguma coisa pra guerrear, aquela coisa toda, né? Eu falei assim, é meio perigoso, né? Não, mamãe, não tem nada a ver, né? Eles só estão mostrando aqui, olha que interessante isso aqui. Eu falei, então tá bom, não vou me estressar, né? Eu falei assim, né? O que acontece? Nós recebemos um casal de amigos lá, da Espanha, que tava lá em casa e tal. O Vitinho era pequeno e o menino olhou pro Vitor assim. O menino olhou bem fixo assim pro Vitor assim, foi na direção do Vitor, brincando tudo normal. Do nada foi lá e jogou o Vitor dentro da piscina. Meu filho quase morre afogado. E ela tava terminando já a série. Ela passava a noite assistindo aquele negócio. Aconteceu aquilo. Aí eu peguei o Vitor, na época foi um desespero, aquela coisa toda. Só que o que nos chamou a atenção, que o Piá olhou assim, parado assim. E ele foi na direção do Vitor, como se ele tivesse congelado, sabe? E fez assim. A mãe dele ficou chocada pelo comportamento dele. E a mãe dele falou assim, o meu filho não é assim. Quando falou, meu filho não é assim, eu falei, Jefferson. Eu já falei pra essas meninas não ficar assistindo esse negócio abre portal e tal, e tal, e tal, e tal. O que eu fiz? Eu falei, Deus, permita que ela tenha uma experiência. Aí aquele dia que aconteceu esse fato, ela estava lá, nas últimas capítulos da série, né? Aí tá. De repente ela termina e tal, ficou cansada, tal, fechou o note, desligou o note e fechou o note. Aí ela pegou e tava estudando lá pra prova e tal. De repente, o note dela começa, desligado tudo, começa a tocar na introdução lá da série, sozinho. Começa a tocar. Quando ela abre o note, era a série lá. E ela desligou e fechou o note. Depois ligava de novo, sozinho. Aí ela se desesperou. E daí ela pegou e desceu correndo. Tava só eu, na época, mais uma jovem lá da igreja estava comigo lá em casa. O Jefferson não estava. Aí nós pegamos e ela ficou muito desesperada. Eu falei, agora. Deus ouviu minhas orações. Aí eu falei pra ela, agora nós vamos desligar isso no mundo espiritual. Vamos fechar esse portal. Porque tem um demônio que tá entrando aqui dentro de casa. Olha o que aconteceu com o Vitor. Daí ela aceitou, nós fomos orar. Quando a gente começou a orar, eu falei assim pra jovem, na época era a Jennifer, eu falei, enquanto você ora lá embaixo, eu vou orar aqui em cima. Rapaz, quando eu orava dentro do quarto dela, aonde tinha pelo, arrepiava. Eu mandando aqueles espíritos ruins embora. Fui descendo a escada, eu ia arrepiando assim. Quando eu tava descendo a segunda escada, a Jennifer lá fora começou a gritar, ai, misericórdia, sangue de Jesus tem poder. Rapaz, eu desci correndo, levei um susto. Falei, o que foi? A Jennifer falou, pastora, me arrepia tudo. Uma mão saiu de dentro da piscina e puxou minha perna, quase que eu caí lá dentro, eu não sei nadar. O mesmo demônio que quis matar o meu filho afogado, é o demônio que veio lá em casa através daquele portal que ela abriu. É um testemunho forte e um testemunho que expressa uma realidade com a qual nós cristãos muitas vezes não estamos acostumados, não é? Eu aprendi uma coisa na minha vida, na minha caminhada, eu não esqueço dessa frase que eu aprendi com o pastor Bud. Ele dizia, o reino espiritual é mais real do que o reino físico, do que o mundo físico. Então todas essas experiências, a experiência que esta jovem contou aí, são manifestações não apenas possíveis, mas manifestações que existiram mesmo. Eu estou dando um crédito a ela, porque eu não a conheço, mas eu conheço muitas histórias da realidade da vida extrafísica ou metafísica que me levam a poder dar um testemunho de que essas coisas realmente existem.
E filmes de terror, eu tenho muito cuidado com determinadas produções ditas artísticas. Elas são realmente produções artísticas, sim, sem dúvida alguma. Mas as pessoas que se dedicam a fazer filme de terror, elas não apenas estão interessadas em trazer diversão. Nós precisamos imaginar o que se passa na mente de uma pessoa que produz um filme ou uma obra artística desse tipo. A única conclusão possível é que a mente dessa pessoa, ela está possuída, ela está completamente dominada por essas coisas que ela exterioriza, que ela produz. Então, ela não nasce ali na hora que o aparelho está reproduzindo. O filme de terror ou qualquer produção artística deste gênero, ela nasce lá, na mente de quem imaginou a produção, de quem recebeu. Então, um filme de terror, meus amigos e irmãos, ele é cheio, é recheado de situações que você não viu, mas quem recebeu na mente, aquele que produziu, que escreveu, que filmou, aquele que trouxe a realidade até você, ele é parte de um processo que não nasceu na mente dele, nasceu antes da mente dele. Lá foi colocado o interesse trazer um determinado ensino para você. Eu quero dizer alguma coisa sobre fé. A fé, ela é construída, o texto de Romanos capítulo 10, verso 17, diz que a fé é pelo ouvir. Dê importância a este princípio bíblico. Quando Deus diz que a fé é pelo ouvir, ele está falando da fé do tipo de Deus, mas também está falando de qualquer outro tipo de fé. Ou você pensa que só existe a fé do tipo de Deus? Existe a fé no diabo. Existe a fé que se expressa na confiança a uma pessoa. Isso é fé também. Só que o propósito dessa fé é outro. A fé do tipo de Deus, ela me apoia na minha convivência com Ele. Ela me faz obedecer aos princípios que Ele estabeleceu. Mas se eu me exponho, não à palavra, mas a este tipo de informação, este tipo de material, então a minha fé deixa de ser a fé do tipo de Deus para ser uma fé do tipo de Satanás, ou de quem quiser estar me influenciando. Porque fé é isso, é uma proposta de influência. Deus tem uma proposta de influenciar a sua vida através da fé, mas o diabo também tem. Enquanto Deus usa a sua palavra, o diabo usa as produções artísticas, os filmes de terror. Então, isso não pode passar impune na sua vida. Você precisa ter bastante cuidado ao que você está se expondo, ao material a que você está se expondo constantemente. Quanto mais tempo nós damos a determinado assunto, determinado tema, é naquilo que a nossa fé será edificada. Se nós gastamos tempo com a palavra, a fé que vai ser edificada é a fé do tipo de Deus. Então, se gastamos muito tempo, por exemplo, com prostituição, vamos ser bem radicais, prostituição. Então, a fé que é edificada na mente de quem se dedica à prostituição é esse tipo de fé. Não é a fé que Deus quer edificar na sua vida. Então, essa realidade precisa ser aprendida, apreendida, conhecida
para que obedeçamos a palavra de Deus. Nos responda a ela.